Houve um tempo em que a cura estava tecida na vida cotidiana, não escondida atrás de rótulos, prescrições e conveniências processadas. No entanto, hoje, milhões passam dos 50 e começam a aceitar a fadiga, a inflamação, a recuperação mais lenta, as articulações doloridas, o aumento do açúcar no sangue e a névoa mental como se o declínio fosse simplesmente parte do envelhecimento. Mas e se essa não for a história toda? E se as escrituras tivessem preservado alimentos que sustentavam a força, a reparação e a resiliência muito antes de a cultura de saúde moderna os esquecer? Como está escrito no Salmo 103, de 2, 3, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, por que tantas pessoas estão envelhecendo com cozinhas cheias, mas morrendo de fome de nutrição verdadeira? Por que as dietas modernas prometem energia, mas deixam o corpo mais fraco, mais inflamado e menos capaz de se recuperar? Esta noite, descobrimos 7 alimentos bíblicos que ajudaram a sustentar a vida, restaurar a força e honrar o corpo como o templo de Deus. Alimentos que os antigos conheciam, alimentos que os modernos abandonaram. E ao final desta mensagem você verá por que o que antes era chamado de comum pode, na verdade, ter feito parte do design divino o tempo todo. Fique comigo, porque o número 7 pode ser o que mais tem faltado ao seu corpo. Antes de prosseguirmos, reserve um momento para curtir, se inscrever e compartilhar esta mensagem com alguém com mais de 50 anos que precise ouvi-la. Cada clique ajuda a levar a verdade de volta a um mundo afogado em confusão e ajuda mais pessoas a redescobrirem a sabedoria que Deus colocou bem diante de nossos olhos. O primeiro alimento é o azeite de oliva, um dos alimentos mais repetidos e honrados em todas as Escrituras. Ele não era tratado como um truque de luxo ou uma tendência de saúde moderna. Era um item básico da vida, um sinal de provisão, cura, consagração e resistência. Em todo o mundo bíblico, o azeite era usado para alimentação, para lâmpadas, para unção e para restauração. E isso importa porque depois dos 50, um dos maiores inimigos silenciosos no corpo nem sempre é uma doença dramática de início. É a inflamação crônica, baixa, constante e destrutiva. Ela se instala nas articulações, nos vasos sanguíneos, no metabolismo, no cérebro e nas células. Muitas pessoas chamam isso de apenas envelhecer. Mas frequentemente é o corpo reagindo a anos de óleos industriais, refeições ultraprocessadas, sobrecarga de açúcar e confusão nutricional. O azeite de oliva está em contraste direto com esse padrão moderno. Rico em compostos protetores e gorduras saudáveis, há muito tempo é associado ao suporte ao coração, ao alívio do estresse inflamatório e ao auxílio ao corpo na absorção de nutrientes essenciais que as células envelhecidas precisam desesperadamente. Em termos simples, ele nutre sem atacar o corpo. E há algo profundamente simbólico aqui. O mundo moderno ensinou as pessoas a temerem a gordura, e então substituiu as gorduras antigas por substitutos artificiais que o corpo humano mal reconhece. Mas as escrituras continuaram apontando de volta para o azeite, não como excesso, mas como parte de uma nutrição sábia. Esta é uma das razões pelas quais os padrões alimentares mediterrâneos, que ainda centram o azeite de oliva, atraíram tanta atenção na pesquisa de saúde moderna, especialmente para populações que envelhecem. Não porque o azeite de oliva seja mágico, mas porque reflete uma lógica nutricional mais antiga. Comida de verdade, usada com equilíbrio, em harmonia com o design do corpo. Para alguém com mais de 50 anos, isso não é um detalhe pequeno. O corpo cura-se mais lentamente do que antes. A recuperação não é mais automática. As células enfrentam mais estresse oxidativo. As artérias tornam-se mais vulneráveis. O cérebro torna-se mais sensível à inflamação. Nessa condição, o que você despeja sobre sua comida importa mais do que nunca. E talvez a tragédia seja esta. Muitas pessoas abandonaram um dos alimentos mais antigos das Escrituras,
apenas para substituí-lo pelas mesmas coisas que silenciosamente desgastam o corpo. O azeite de oliva nos lembra que, às vezes, o primeiro passo para a cura não é adicionar algo exótico. É retornar ao que Deus permitiu que gerações vivessem por meio dele. O segundo alimento são os figos, e poucos alimentos, nas Escrituras, carregam uma sensação tão silenciosa de abundância, estabilidade e restauração. A figueira aparece repetidas vezes no mundo bíblico como um sinal de paz, provisão e vida vivida sob o cuidado de Deus. Mas além de seu simbolismo, o figo oferecia algo profundamente prático, especialmente para pessoas cujos corpos não eram mais jovens. Depois dos 50, uma das maiores lutas do corpo não é mais simplesmente obter comida suficiente. É lidar bem com a comida. O açúcar no sangue sobe mais rápido. Os desejos tornam-se mais perigosos. A digestão fica lenta. A inflamação persiste por mais tempo. E a solução moderna frequentemente tem sido desastrosa. Lanches adoçados, farinha refinada, ingredientes artificiais e pastoreio constante que mantém o corpo em um estado de tensão metabólica. Os figos apontam na direção oposta. Eles são naturalmente doces, mas chegam com fibras, compostos vegetais e uma forma de nutrição que parece mais próxima da terra do que da fábrica. Em um mundo viciado em açúcar sem estrutura, o figo nos lembra que a doçura nunca foi o inimigo. A desordem era. Isso importa mais do que muitas pessoas percebem. Quando o corpo envelhece, ele se torna menos tolerante a picos, quedas e calorias vazias. O que antes parecia inofensivo começa a aparecer como gordura abdominal, fadiga, névoa mental, má recuperação e fraqueza crescente nos sistemas que regulam a energia. Os figos, em seu cenário antigo, não eram comidos como uma indulgência irracional. Eles faziam parte de um padrão: alimento integral, satisfatório, constante e unido a uma vida que ainda entendia a moderação. Essa é uma lição esquecida. As pessoas modernas costumam consumir doçura despojada de fibras, despojada de restrições e despojada de sabedoria. As Escrituras apresentam algo muito diferente, um alimento que poderia satisfazer o desejo sem arrastar o corpo para o caos. E para aqueles com mais de 50 anos, essa diferença não é pouca coisa, porque a cura geralmente começa quando o corpo não está mais sendo chicoteado de um lado para o outro pelo excesso. O figo não representa privação, ele representa a doçura sob ordem. E esse pode ser um dos padrões de cura mais importantes que os corpos em envelhecimento perderam. Mas o próximo alimento bíblico pode ser ainda mais surpreendente, porque nunca foi glamouroso, nunca foi celebrado e, no entanto, pode ter feito mais para estabilizar o corpo do que muitos superalimentos modernos jamais farão. O terceiro alimento são as lentilhas. E ao contrário do azeite ou dos figos, as lentilhas não aparecem nas escrituras envoltas em beleza ou simbolismo. Elas aparecem como algo simples, que sacia e é quase fácil de ignorar. No entanto, pode ser exatamente por isso que elas importam tanto. No mundo bíblico, as lentilhas eram comida para a resistência. Eram práticas, sustentáveis e profundamente conectadas à sobrevivência. E após os 50, o corpo frequentemente precisa exatamente desse tipo de nutrição. Não estímulo, não açúcar, não conveniência vazia, mas suporte constante. Um dos grandes fardos ocultos do envelhecimento é a instabilidade metabólica. A energia torna-se menos confiável. Os músculos se recuperam mais lentamente. A fome torna-se mais enganosa. Muitas pessoas comem constantemente, mas permanecem desnutridas, porque a dieta moderna é construída para excitar o apetite sem realmente satisfazer o corpo. As lentilhas desafiam todo esse sistema. Elas são humildes, mas trazem uma combinação rara de fibras, proteínas vegetais, minerais e uma nutrição lenta e aterradora que ajuda o corpo a se sentir alimentado em vez de meramente entretido. Em uma cultura construída sobre quedas e desejos, isso é quase revolucionário. Há uma razão pela qual uma simples tigela de ensopado de lentilhas tornou-se memorável o suficiente para aparecer em um dos momentos mais marcantes das Escrituras. Representava algo substancial o suficiente para mover um homem desesperado em um momento de fraqueza.
Isso deveria fazer as pessoas modernas pararem. Hoje, corredores inteiros de supermercados estão cheios de alimentos projetados para desaparecer rapidamente na boca, aumentar o açúcar no sangue e deixar o corpo pedindo mais. As lentilhas fazem o oposto. Elas desaceleram a pressa. Elas estabilizam o apetite. Elas apoiam a digestão em vez de sobrecarregá-la. E para o corpo após os 50, esse tipo de estabilidade pode ser uma forma de misericórdia, porque a cura é frequentemente impedida não apenas pelo que é prejudicial, mas pela ausência constante do que realmente sustenta. As lentilhas nos lembram que a nutrição antiga não era chamativa, era fiel, mantinha as pessoas seguindo em frente, ajudava a preservar a força em dias comuns. E talvez seja exatamente por isso que muitos corpos que envelhecem estão clamando agora. Não por mais excitação, mas por mais estabilidade. Mas o próximo alimento é diferente. Ele carrega uma borda mais afiada, uma presença mais misteriosa nas escrituras, e aponta para algo que as dietas modernas quase apagaram completamente: o papel curativo do amargor. O quarto alimento são as ervas amargas, e é aqui que o paladar moderno traiu profundamente a sabedoria antiga. Nas escrituras, o amargor nem sempre era um símbolo de algo a ser evitado. Às vezes fazia parte da lembrança, da limpeza e do despertar. As ervas amargas apareciam em refeições sagradas, não porque fossem agradáveis, mas porque serviam a um propósito. E esse detalhe importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Depois dos 50, muitos corpos não estão sofrendo apenas de deficiência. Estão sofrendo de excesso, doçura demais, suavidade demais, estimulação constante demais, comida demais que não pede nada da digestão e dá pouco em troca. O paladar moderno foi treinado para desejar conforto em cada mordida. Mas o mundo bíblico ainda tinha espaço para sabores que corrigiam, aguçavam e estimulavam o corpo. As ervas amargas podem parecer pequenas, mas apontam para uma verdade esquecida. Nem tudo o que cura tem um gosto indulgente. Parte do que restaura o corpo primeiro o ensina a responder novamente. Esse princípio é profundamente relevante para o envelhecimento. À medida que os anos avançam, a digestão frequentemente enfraquece, os sinais de apetite tornam-se confusos e os ritmos internos do corpo perdem parte de sua força. Refeições pesadas persistem por mais tempo. Alimentos ricos exaurem em vez de energizar. O que antes parecia normal começa a criar inchaço, lentidão e uma sensação de que o sistema não está mais se movendo de forma limpa. As ervas amargas se opõem a essa estagnação moderna. Elas nos lembram de um padrão alimentar mais antigo, no qual a comida fazia mais do que satisfazer a língua. Ela também apoiava a capacidade do corpo de processar, decompor e eliminar o que não pertencia a ele. Os antigos podem não ter usado linguagem médica moderna, mas entendiam que certos alimentos pareciam acordar o sistema. Eles tornavam as refeições mais equilibradas. Eles impediam que a indulgência se tornasse dominação. E talvez seja por isso que o amargor quase desapareceu das dietas modernas. Uma cultura construída sobre o vício não quer sabores que interrompam o excesso. Mas as escrituras os preservaram de qualquer maneira. Porque às vezes a cura começa quando o corpo não é mais infinitamente acalmado, mas sabiamente corrigido. E o próximo alimento bíblico nos traz algo mais rico, profundo e majestoso. Uma fruta tão valorizada no mundo antigo que se tornou um símbolo de vida, bênção e força oculta. O quinto alimento é a romã, uma fruta tão rica em imagens bíblicas que foi tecida no próprio tecido do design sagrado. Apareceu nas decorações das vestes sacerdotais, na beleza do templo e na linguagem de abundância, fecundidade e esplendor. Este não era um alimento esquecido do deserto sem importância cultural. Era honrado. E talvez isso devesse fazer as pessoas modernas pararem e perguntarem por que uma fruta tão valorizada no mundo antigo tornou-se pouco mais do que um sabor ocasional em bebidas processadas e extratos açucarados. Porque depois dos 50, uma das maiores batalhas do corpo não é mais apenas a fraqueza visível, é o dano invisível. O estresse oxidativo acumula-se silenciosamente. Os vasos sanguíneos endurecem.
A inflamação persiste. As células recuperam-se mais lentamente. O corpo ainda funciona, mas não se recupera mais tão facilmente. A romã fala diretamente a essa luta oculta. É densa em compostos vegetais protetores, cor profunda e o tipo de intensidade natural que aponta para uma nutrição muito além da doçura vazia. Em um mundo onde a comida foi diluída, refinada e despojada de força, a romã ainda se parece com o que a vitalidade real costumava ser. Há também algo importante em sua estrutura. A romã não é uma comida descuidada. Não é fast food. É em camadas, com sementes, deliberada. Você não a consome sem pensar, da maneira como as pessoas modernas inalam lanches projetados. Ela faz você desacelerar, faz você notar o que está comendo, e isso por si só reflete um padrão perdido. Muitas pessoas com mais de 50 anos não são apenas prejudicadas por ingredientes ruins. Elas são prejudicadas por um estilo de comer apressado, distraído, constante e desconectado da gratidão. A romã permanece como uma repreensão a todo esse ritmo. É uma fruta de profundidade, paciência e concentração. E para o corpo que envelhece, isso importa, porque a verdadeira cura frequentemente exige mais do que adicionar um item saudável a um estilo de vida quebrado. Exige retornar a alimentos que carregam a vida em uma forma mais plena. Alimentos que nutrem o sangue, protegem as células e lembram ao corpo como a abundância de Deus deveria ser. Mas o próximo alimento bíblico é ainda mais impressionante, porque, ao contrário da romã, é pungente, agressivo, impossível de ignorar e tem sido usado por gerações não para decorar a vida, mas para defendê-la. O sexto alimento é o alho, e ao contrário dos símbolos mais elegantes das Escrituras, o alho pertence à dura realidade da sobrevivência diária. Ele não é delicado, não é cerimonial, não lisonjeia os sentidos. Ele se anuncia, e isso pode ser exatamente por isso que ele importa tanto. No mundo antigo, o alho era lembrado como um alimento de força, uma provisão comum entre pessoas comuns e algo profundamente associado à resistência. Hoje, a cultura moderna frequentemente o reduz a um ingrediente de fundo, uma nota de sabor, algo adicionado e esquecido. Mas depois dos 50, o corpo não pode mais se dar ao luxo de ignorar alimentos que silenciosamente o defendem. Porque um dos maiores perigos do envelhecimento é que o declínio frequentemente acontece sem barulho. A circulação torna-se menos eficiente. Os sinais inflamatórios permanecem elevados. A resposta imune torna-se menos aguda. Os vasos sanguíneos tornam-se mais vulneráveis. E lentamente, o que antes parecia vitalidade começa a diminuir. O alho se opõe a essa erosão silenciosa. É um daqueles alimentos antigos que parecem quase projetados para proteger, em vez de apenas preencher. Forte, potente e concentrado, ele nos lembra que Deus não colocou apenas alimentos suaves na criação. Alguns foram feitos para lutar. Essa é uma verdade que as dietas modernas quase apagaram. A maioria dos alimentos processados é construída para ser fácil, suavemente agradável e infinitamente consumível. O alho é o oposto. Ele tem caráter. Ele interrompe. Ele corrige. Ele traz força para uma refeição. E para o corpo que envelhece, essa força pode ser parte de seu valor. Porque a cura nem sempre é sobre conforto. Às vezes é sobre defesa. Sobre apoiar os sistemas que mantêm o sangue se movendo, os tecidos protegidos e o corpo longe de derivar muito facilmente para uma fraqueza. Os antigos podem não ter falado na linguagem de suporte cardiovascular ou estresse oxidativo, mas entendiam que certos alimentos pareciam fortificar a própria vida. O alho era um deles. E talvez a lição mais profunda seja esta. Muitas pessoas após os 50 estão procurando cura em coisas caras, de marca e modernas, enquanto ignoram um dos defensores mais simples já colocados na mesa. Mas o sétimo alimento traz uma tensão ainda mais profunda, porque nos força a confrontar a linha entre a bênção e o excesso, entre a nutrição sagrada e a distorção moderna. É um alimento bíblico cercado de alegria, aliança e abundância, porém mal compreendido na era moderna. O sétimo alimento são as uvas, e poucos alimentos nas Escrituras carregam
uma mistura tão forte de bênção, celebração, aliança e advertência. As uvas faziam parte da abundância da terra prometida. Elas simbolizavam a fecundidade, a alegria e a provisão. Mas elas também revelam algo que as pessoas modernas precisam desesperadamente entender após os 50. Um presente pode ser distorcido quando é separado da sabedoria. Em sua forma original, a uva não é um símbolo de excesso. É um alimento integral, rico em cor, doçura natural, hidratação e nos compostos protetores que se agrupam em frutas profundamente pigmentadas. Para o corpo que envelhece, isso importa. Porque uma das grandes lutas após os 50 não é apenas a fraqueza, mas o desgaste. O corpo carrega mais inflamação, mais carga oxidativa, mais estresse nos vasos, mais tensão nos sistemas que antes se recuperavam rapidamente sem esforço. As uvas apontam de volta para uma forma de doçura que ainda vinha envolta em estrutura, em fibras, em limites e na ordem criada da comida real. Mas a cultura moderna raramente a deixa lá. O que começa como fruta torna-se concentrado, sobrecarga, extração de açúcar e indulgência desconectada da restrição. E é aí que a lição se torna séria. As escrituras nunca apresentam a abundância como permissão para o caos. Esse é um dos avisos mais antigos do registro bíblico. O problema não é que Deus fez coisas nutritivas. O problema é que o apetite humano continua empurrando além da ordem. As uvas, nesse sentido, tornam-se um espelho. Elas mostram quão facilmente a bênção pode ser transformada em excesso. E depois dos 50, o corpo paga um preço mais alto por essa distorção do que antes. O que antes era ignorado como mimar-se começa a aparecer na instabilidade do açúcar no sangue, ganho de peso teimoso, circulação lenta, fadiga crescente e um corpo que não se recupera mais da sobrecarga. A uva, em seu padrão bíblico, nos lembra que a cura não é encontrada na rejeição total da doçura, mas em recebê-la como Deus a projetou. Inteira, limitada e não despojada de seu contexto natural. Essa é uma diferença profunda, porque o mundo moderno não apenas tornou a comida mais doce, ele tornou o apetite a lei. E uma vez que o apetite se torna mestre, a cura torna-se difícil. Talvez seja por isso que tantas pessoas comem mais e se sentem mais fracas, lancham mais e se recuperam menos, desejam mais e vivem com menos paz no corpo. As uvas ensinam uma verdade mais dura do que muitos querem ouvir. O que nutre também pode se tornar destrutivo quando a sabedoria é removida. E isso significa que a questão real nunca foi apenas alimentos individuais. Foi o padrão que os cerca. O que nos traz à questão mais profunda agora: se esses alimentos ainda existem, por que tantos com mais de 50 ainda se sentem cansados, inflamados, lentos para curar e longe da força que outrora tiveram? A resposta reside não apenas no que as pessoas modernas comem, mas em todo o ritmo da própria alimentação moderna. É aqui que a sabedoria esquecida se torna ainda mais desconfortável, porque o padrão de cura nas escrituras nunca foi apenas sobre o que as pessoas comiam. Era também sobre quando comiam, com que frequência comiam e se o apetite governava o corpo ou o espírito governava o apetite. O mundo moderno normalizou um ritmo completamente diferente. Lanches constantes, alimentação tarde da noite, açúcar entre as refeições, pastoreio emocional e um fluxo de calorias tão ininterrupto que o corpo raramente recebe uma pausa verdadeira. Muitas pessoas com mais de 50 vivem dentro desse padrão, sem sequer notar. Acordam cansadas, comem por energia rápida, lancham para evitar a queda, comem novamente por conforto e terminam o dia com um corpo que tem processado comida quase sem descanso. E quando esse ritmo continua por anos, o corpo começa a mostrar o custo. A recuperação parece mais lenta, a inflamação persiste, o sono piora, as cinturas engrossam, a energia torna-se não confiável. O que muitos chamam de envelhecer é frequentemente agravado por um padrão de ingestão constante que não dá ao corpo espaço para reiniciar. As escrituras apresentam uma ordem muito diferente. Repetidas vezes, o mundo bíblico entendeu a restrição, não como punição, mas como alinhamento.
Havia épocas de banquetes, sim, mas também havia épocas de jejum, de espera, de negar a carne e de lembrar que nem só de pão viverá o homem. Esse princípio vai muito além da espiritualidade apenas. Ele ensina que o corpo nunca foi feito para ser governado por um apetite ininterrupto. Foi feito para viver sob ritmo, sob limites, sob reverência. E para pessoas com mais de 50 anos, essa verdade pode importar mais do que nunca, porque corpos em envelhecimento são frequentemente menos capazes de lidar com o caos, mas ainda notavelmente responsivos à ordem. Quando as refeições se tornam mais intencionais, quando o comer se torna menos constante, quando o corpo não é mais infinitamente empurrado por desejos e conveniência, muitas pessoas começam a sentir algo que a vida moderna quase lhes roubou: estabilidade. Não hype, não estimulação, estabilidade. Essa pode ser uma das formas mais perdidas de cura no mundo moderno. As pessoas continuam perguntando qual alimento milagroso adicionar, enquanto continuam vivendo dentro de um ritmo que sabota silenciosamente cada coisa boa que comem. O azeite de oliva não pode ajudar totalmente se o apetite permanecer desordenado. Os figos não podem trazer equilíbrio se a doçura se tornou vício. As lentilhas não podem estabilizar um corpo que nunca para de pastar. As uvas não podem permanecer uma bênção se o excesso governa a mesa. O padrão bíblico foi sempre maior do que os ingredientes. Era uma forma de receber o alimento com gratidão, disciplina, moderação e confiança em Deus, em vez de escravidão ao impulso. E talvez seja por isso que tantas pessoas modernas se sentem fisicamente superalimentadas e, no entanto, estranhamente esgotadas. Elas têm comida por toda parte, mas nenhuma ordem. Têm calorias por toda parte, mas pouca nutrição. Têm estimulação por toda parte, mas quase nenhum descanso. And that leads us to the deeper revelation behind all seven foods. Because the real wisdom Scripture preserved was never simply a list of healthy ingredients. It was an entire view of the body, sacred, accountable, designed with purpose, and capable of being strengthened when brought back under God's pattern. In the final part, we will bring all of this together and confront the question many people after 50 are afraid to ask. Has modern life trained the body to decline faster than it was ever meant to? Então, será que a vida moderna treinou o corpo para declinar mais rápido do que ele deveria? Em muitos aspectos, sim. Não porque o envelhecimento seja irreal, e não porque o corpo possa escapar do tempo para sempre, mas porque os hábitos modernos aceleraram fardos que as escrituras nunca ensinaram as pessoas a normalizar. Depois dos 50, o corpo muda. A recuperação desacelera. A força deve ser guardada com mais cuidado. A inflamação, o desequilíbrio do açúcar no sangue, o sono ruim e a fadiga podem surgir mais facilmente do que antes. Mas há uma diferença entre a passagem natural dos anos e o dano adicional de uma vida construída sobre o excesso processado, alimentação constante, ingredientes artificiais, gorduras industriais e hábitos que mantêm o corpo sob cerco. Essa é a tragédia da era moderna. Muitas pessoas não estão apenas envelhecendo. Elas estão envelhecendo sob ataque. E porque esse ataque é comum, elas assumem que também deve ser normal. Mas as escrituras apontam para outra possibilidade. O azeite de oliva, os figos, as lentilhas, as ervas amargas, a romã, o alho e as uvas contam a mesma história em formas diferentes. O padrão de Deus nunca foi construído em torno do caos. Foi construído em torno da nutrição com ordem, comida de verdade, doçura medida, ritmos de restrição, gratidão em vez de compulsão, simplicidade em vez de sobrecarga. Esses 7 alimentos não são curas mágicas, e a Bíblia nunca foi um manual de bem-estar baseado em tendências. No entanto, ela preservou algo que muitas pessoas modernas perderam: o entendimento de que o corpo responde ao que é verdadeiro, constante e sabiamente dado. Especialmente após os 50, a cura geralmente começa não com a busca pela novidade, mas com o abandono dos padrões que silenciosamente enfraquece o corpo ano após ano. E talvez essa seja a verdadeira sabedoria antiga que as pessoas modernas perderam. Not merely the foods themselves,
but the fear of God that once governed appetite. A life in which eating was not entertainment without limits, but part of his stewardship. A life in which the body was not worshipped, abused, or ignored, but honored as something entrusted by the Creator. Isso muda a questão inteiramente. Em vez de perguntar, o que posso consumir para me sentir jovem novamente? A pergunta mais sábia torna-se, o que tenho feito que impede o corpo de se recuperar como deveria? Essa pergunta é mais difícil. Ela também está mais próxima da verdade. Portanto, se você tem mais de 50 anos, não aceite todas as formas de declínio como destino sem questionar. Não assuma que a exaustão, o peso, os desejos constantes e a recuperação lenta são simplesmente o preço inevitável de envelhecer. Alguns fardos podem ser reais e algumas condições exigem cuidados médicos adequados, mas muitas pessoas também foram ensinadas a viver de maneiras que tornam o trabalho do corpo muito mais difícil do que deveria ser. E às vezes o primeiro passo de volta não é dramático, é silencioso. É escolher o antigo em vez do artificial, o simples em vez do projetado, o disciplinado em vez do impulsivo, o nutritivo em vez do viciante. É lembrar que a sabedoria de Deus nunca ficou desatualizada apenas porque o mundo moderno ficou mais barulhento. Se esta mensagem falou com você, escreva templo nos comentários para eu saber que você está escolhendo honrar o corpo que Deus lhe deu. E compartilhe este vídeo com alguém com mais de 50 anos que possa estar sofrendo silenciosamente, acreditando que a fraqueza é o seu único futuro, porque o que foi esquecido ainda pode ser lembrado, e o que foi perdido ainda pode começar a ser restaurado.